a nossa live que ocorre semanalmente aqui na Radar, nesse canal que a gente procura trazer informações sobre a profissionalização da gestão jurídica, né? Trazemos aqui sempre assuntos relevantes que alguns clientes nos comentou aí durante a semana, algumas dificuldades que às vezes passam aí para o nosso marketing. E chegando agora em dezembro, né, nesses últimos meses, nós falamos muito nas nossas lives sobre planejamento estratégico. Na última live com o nosso consultor Eduardo foi falado sobre plano de negócios e hoje nós estamos falando sobre planejamento financeiro para 2024. E aí, você já fez o seu planejamento financeiro? Já fez o seu planejamento estratégico? Como estão essa preparação para 2024? Então, convide aí, clique aí no aviãozinho aí na setinha, convide os colegas aí da área do direito que precisam aí adequar ou melhorar o seu planejamento estratégico e financeiro. E por que falar em planejamento financeiro para 2024? É muito importante, né, nós sabermos para onde vamos, saber qual é o caminho que vamos seguir, né? Eu sempre faço uma relação com viagens, né? A gente vai sair para viajar, a gente faz ali o nosso planejamento para onde nós vamos, compramos as passagens, reservamos hotel, reservamos carros às vezes, verificamos ali quanto que a gente vai gastar ali durante esse passeio. Então nós nos planejamos e isso precisa acontecer dentro da nossa empresa, precisa acontecer dentro do nosso escritório. Porém, eu sei que é um desafio falar sobre planejamento, né? Às vezes tem esse ar de dificuldade falar em planejamento, mas muito é porque nós não estamos acostumados a fazer planejamento, não estamos assim acostumados a falar em planejamento, por isso que vem essa certa dificuldade. Mas não tem dificuldade olhar para a nossa empresa e verificar ali o que precisa ser feito, o que precisa ser alinhado, né? Quais são as mudanças de rota dentro da nossa empresa. E para falar então um pouquinho sobre esse planejamento, eu gosto muito de um autor, ele chama Roberto Braga, ele tem um livro de Fundamentos e Técnicas de Administração Financeira, que ele fala assim, que todas as atividades empresariais envolvem recursos financeiros e orientam-se para a obtenção de resultado, né? Para obter resultado, eu preciso ter essa visão estratégica da minha empresa alinhada ao planejamento financeiro. Então, é extremamente necessário que nesse momento a gente pare e olhe para o nosso escritório e faça o nosso planejamento estratégico alinhado ao planejamento financeiro. Por que estamos falando tanto em planejamento estratégico para falar em planejamento financeiro? Porque é no planejamento estratégico que eu vou decidir, né, que eu vou sinalizar quais são os caminhos que o meu escritório vai seguir. Os nossos recursos, né, as nossas receitas, os nossos recursos, eles são finitos, né? Existe um valor que vai entrar. E eu preciso distribuir esses valores dentro da empresa, né? Eu preciso alocar esses valores dentro da empresa. Então é preciso que eu saiba para onde eu vou, né? Por quê? Por que eu preciso do planejamento estratégico? Imaginem comigo duas situações. A primeira situação é aquela que eu olho para o meu planejamento estratégico e falo, vou abrir novas áreas no meu escritório. É um caminho. Um segundo cenário seria, vou reorganizar internamente meu escritório. Vou mexer na minha estrutura interna, vou melhorar a minha parte de TI, vou reorganizar aí meu departamento financeiro. É um segundo cenário. E vejam que para esses dois cenários, o tipo de despesas que eu terei em 2024 serão diferentes. Concordam? Para um
a abrir novas áreas, né? Desenvolver novos clientes, provavelmente eu vou investir mais em marketing, vou participar mais de eventos, vou fazer mais viagens. É um tipo de alocação dos nossos recursos que estão entrando lá nas nossas receitas. No segundo cenário, eu preciso me organizar internamente. Eu preciso melhorar a eficiência operacional do meu escritório. O que eu vou fazer? Contratar uma consultoria, verificar se meu software, se eu preciso contratar ou melhorar meu software, né? Se eu preciso contratar pessoas dentro do administrativo, do financeiro. Vocês viram que são gastos, né? São desembolsos diferentes. Então eu preciso do planejamento estratégico para falar em planejamento financeiro. Não existe um bom planejamento financeiro se eu não tiver um planejamento estratégico, certo? Então quando eu falo aí em planejamento estratégico, o primeiro passo que eu coloco aqui para a gente trabalhar é que a gente precisa fazer uma análise de SWOT. O que é essa análise de SWOT? É olhar tanto para o seu ambiente interno como o seu ambiente externo e olhar para as suas famosas forças e fraquezas, né? Olhar ali o que eu tenho, o que eu preciso melhorar dentro do meu escritório, o que eu preciso buscar. Quais são as ameaças e oportunidades que tem aí no meu ambiente externo? Imaginando que eu sou da região de Ribeirão Preto, uma região forte no agronegócio. Então, vou verificar ali teses, algumas coisas que podem acontecer e vão impactar o agronegócio e vou trabalhar, então, vou direcionar aí meu planejamento estratégico para essa área, correto? Sou aqui, vamos supor, da área previdenciária, então eu estou trabalhando aí, vou abrir novos pontos, né? Abrir novas parcerias, conversar com novos sindicatos. Então eu preciso fazer essa avaliação do meu ambiente. A gente utiliza aí a metodologia da análise de SWOT, que nada mais é do que fazer essas perguntas, olhar para o seu ambiente, tanto interno quanto externo, e entender o que está acontecendo. A estrutura hoje do meu escritório comporta mais clientes? Eu preciso de novos colaboradores, sejam eles advogados ou pessoas do administrativo? A minha estrutura física, ela está adequada para o atendimento do meu cliente que eu estou buscando? Imaginem se eu tenho um cliente que são muito da área digital, né? Então talvez ao invés de uma estrutura física robusta, eu preciso ter tecnologias, né? Internet com uma conexão melhor, servidores que vão trazer aí mais realismo para as minhas reuniões. Então, eu preciso fazer essas avaliações. E essas avaliações, essas perguntas, esses questionamentos, nós tratamos nessa análise de SWOT, né? Como que essas receitas vão entrar no meu escritório? Quem são esses meus clientes? Qual é a minha carteira? Eu posso oferecer outros serviços para essa minha carteira de clientes? Tudo isso eu vou fazer essa avaliação inicial. Nós ainda não estamos falando em planejamento financeiro. Nós estamos olhando o nosso planejamento estratégico, porque ele vai impactar no planejamento financeiro. E quando a gente faz essa primeira análise, aí a gente olha também para as nossas despesas. Se eu vou abrir novos mercados, são despesas como eu citei anteriormente, são despesas diferentes, né? Se eu vou mudar a minha sede, a estrutura física ali do meu escritório, quais são os impactos dessa mudança nas despesas administrativas, né? Vou abrir uma área nova, às vezes eu preciso contratar advogados especialistas, quanto isso vai me custar? Então isso é
primeiramente um planejamento estratégico e depois nós vamos lá no planejamento financeiro e pontuar essas informações. Então eu preciso entender e olhar para 2024 e fazer essa projeção do que eu quero para o meu escritório, né? Como vai ser oferecido esse serviço, e isso está no planejamento estratégico e vai refletir no planejamento financeiro. Um segundo passo para a gente chegar lá no nosso planejamento financeiro é elencar essas despesas. Sempre que a gente vai falar em planejamento financeiro, né, faz ali um link com o nosso orçamento e a gente pega ali o quê? O nosso plano de contas, onde tem o descritivo ali de todas as despesas que ocorreram no ano. Fazer um comparativo aí com o que ocorreu nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, dependendo de quanto vocês têm de informação. Olhando para essas despesas, o que vai mudar para 2024? O que eu posso reduzir? O que eu identifico como sendo desperdício? Porque eu sempre falo ali nos cursos de gestão financeira que as despesas elas são essenciais na prestação de serviço. Eu preciso pagar o meu aluguel, eu preciso pagar o software, eu preciso pagar os meus colaboradores. Então não tem jeito de eu prestar um serviço sem ter a contrapartida das despesas, certo? Porém, o que acontece muito são os desperdícios. E qual que é a diferença? A diferença está assim: as despesas bancárias, posso diminuir? Às vezes eu estou pagando ali despesas que não agregam. Uma despesa de manutenção de boleto vencido. Poxa, por que eu vou ficar mantendo o boleto vencido em aberto no banco? Eu preciso ter o quê? Ações a partir do momento que eu identifico que esse cliente está inadimplente. Outras despesas que às vezes se tornam ali desperdício, alguma assinatura de algum aplicativo, ou assinaturas de revista, ou alguma coisa que eu tinha no escritório e não estou utilizando mais. Isso vira desperdício. Nós apuramos aí num dos nossos clientes que ele tinha licença para 50 para acesso do software para 50 pessoas e eles estavam ali em quase 40, então ele estava pagando 10 licenças a mais, todo mês. E isso é desperdício, porque isso não está gerando valor para o escritório. Então eu preciso identificar essas despesas. E aí, com base ali no nosso planejamento estratégico, eu vou olhar para o meu plano de conta dentro do escritório, olhar para as minhas despesas e verificar o que é realmente essencial. Então, o segundo passo é fazer essa avaliação das nossas despesas, O que você vai ter, às vezes, negociação de valores, Aumento de salário, aumento de vale transporte, aumento aí de mensalidade de software, consultoria, contabilidade. Eu vou fazer toda essa avaliação e já pontuar dentro do meu planejamento. Então, é extremamente importante olhar para o planejamento estratégico e avaliar ali o que você tem de receita e despesa. Eu gosto muito de uma citação de um autor que ele chama Kaplan e Norton. Eles são famosos na área de balança scorecard. E ele fala o seguinte, que o fracasso das estratégias está muito ligado à execução do planejamento e à falta de acompanhamento. Porque o que acontece? Não adianta eu avaliar ali o meu ambiente interno e o meu ambiente externo. Não adianta eu olhar, sentar aqui agora com vocês em dezembro ou em janeiro e fazer o nosso orçamento, o nosso planejamento financeiro e não acompanhá-lo. E não verificar ali o que está acontecendo de desencaixe, o porquê tal receita não se realizou ou porquê tal despesa foi maior. Eu preciso ter esse acompanhamento. A partir do momento que eu faço essa avaliação toda, eu posso ir para um terceiro passo, que é assim
é criar as metas aí dentro do meu planejamento financeiro. Eu avaliei o mercado, avaliei a minha concorrência, eu avaliei o meu ambiente interno, né? Sei aí dos meus pontos fracos e dos meus pontos fortes, vou precisar investir em curso, vou precisar mudar alguns computadores, vou precisar investir numa controladoria jurídica, numa consultoria financeira, eu sei ali o que eu preciso fazer. Aí eu começo a falar no terceiro passo, que é determinar quais são essas metas e como eu vou alcançar. Que tipo de metas a gente pode ter no departamento financeiro? Eu posso falar que eu quero 1, 2, 3 contratos, por exemplo, na área civil, na área tributária, na área trabalhista. Mas, quando falamos em metas, o que eu preciso que essas metas sejam? Que elas sejam claras, objetivas, que elas tenham dono, né? Quem que vai fazer e o tempo de cumprimento. Então, quando eu estou falando que eu vou aumentar o número de contratos de uma certa área, então o dono é o sócio ou o coordenador daquela área, correto? Em quanto tempo? É durante 2024 inteiro ou é o primeiro semestre, o primeiro trimestre? Eu preciso de fazer essas definições para falar que a gente está falando em planejamento financeiro, né? Eu vou aumentar o meu faturamento como um todo em 10% no primeiro semestre de 2024. Isso é uma meta, correto? Vou aumentar a margem de contribuição dos meus contratos consultivos. Para quem às vezes trabalha com centro de custos, vou aumentar a margem de contribuição de certa área no primeiro semestre ou durante 2024. Isso é trabalhar com metas, né? Vou criar uma reserva de emergência equivalente a um faturamento no primeiro semestre ou durante o ano de 2024. Né? Vou fazer investimento em marketing para desenvolver a área nova do escritório durante os primeiros 6 meses do ano. Nós estamos estabelecendo que metas aonde vai ser investido os nossos honorários, né, as nossas receitas. Nós estamos alocando aí dentro do nosso orçamento. E aí, sim, nós estamos já falando do quarto passo, que é estabelecer o orçamento. Eu falei um pouquinho para vocês no começo ali, o que a gente usa para falar em orçamento? Usamos o nosso plano de contas. O nosso plano de contas, ele traz ali todas o como é composto as nossas receitas e o como é composto as nossas despesas, correto? Para quem não tem plano de contas ou para quem não sabe, o plano de contas ele é essencial para o trabalho de gerenciamento financeiro, porque ele organiza as nossas contas. Então eu vou olhar lá na minha despesa de ocupação, o que eu vou ter dentro dessa despesa de ocupação? Eu vou ter o aluguel, o IPTU, o seguro do imóvel, né? A manutenção que eu preciso fazer. Então, quando eu olho para essa informação, eu sei ali o quanto custa o meu imóvel por mês. Se eu olho lá nos meus custos, né, olhando ali para a equipe jurídica, eu sei o quanto a minha equipe jurídica custa. Então, é extremamente importante trabalhar com o plano de contas, porque ele faz essa organização dessas informações, para que o sócio, aquele que vai tomar a decisão, ele consiga visualizar melhor o quanto custa a minha estrutura física, qual é o custo da minha equipe jurídica, o quanto eu gasto de impostos à medida que eu faturo mais ou menos, né, os impostos ligados ao faturamento, o quanto custa o meu back office ali, né, o meu pessoal de administrativo, financeiro, a minha recepção. Eu preciso ter essas informações. E isso está lá no nosso plano de contas. Então, quando a gente está elaborando ali o orçamento, o que eu vou olhar para alocar essas despesas? Eu vou olhar para o meu planejamento estratégico.
Conforme o exemplo que eu dei logo no início da live, quando a gente falou de 2 cenários, eu vou alocar ali dentro do cenário que o escritório está projetando para 2024, eu vou fazer essas alocações das minhas despesas dentro aí do plano de contas. Às vezes eu vou investir mais em marketing, às vezes eu vou investir mais na minha estrutura física, preciso adquirir novos computadores, né? Preciso pintar, né? Fazer uma manutenção na sede, então eu preciso fazer essa análise. E um quinto passo extremamente importante é a criação de cenários. Então vamos lá. Eu fiz o meu planejamento estratégico, né? Nós conversamos ali no começo falando da análise de SWOT, eu entendi o meu cenário, entendi a minha concorrência, entendi o meu ambiente interno, né? Peguei ali o meu plano de contas, coloquei ali como vai ser as minhas receitas, qual que é a previsão dos meus êxitos, né? Ali entre tais meses acredito que vai entrar os êxitos de tais clientes, projetei ali os valores, olhei ali para o meu orçamento. E aí eu vou fazer a criação de cenários. O que é essa criação de cenários? Quando a gente fala em criação de cenários, a gente vai olhar assim para um ambiente que vai acontecer, o que eu planejei vai acontecer tudo certinho, é um cenário. Vou olhar o meu cenário de uma forma ruim. Ele não vai acontecer dessa forma, pode ser que eu não consiga renovar um contrato com um cliente que seja importante para a área ou para o escritório, né? E posso também projetar um aumento maior do que eu esperava. Então eu tenho o meu cenário ideal, que está alinhado com o meu planejamento estratégico. Eu tenho um cenário onde alguns pontos podem não se concretizar, né? E tem um outro cenário onde pode às vezes acontecer além daquilo que eu planejei. Por que é importante fazer a criação de cenários? Qual que é a ideia de vocês em relação a essa criação de cenários? É eu me preparar, né, para agir se alguma situação ocorrer. E isso está sendo assim muito falado em quê? Em governança, né? O que a governança faz? Os mapas de risco se acontecer, quais são as minhas atitudes? Ou então, mais ainda dentro da governança, o que eu posso fazer hoje para que aquele risco não se concretize, né? Então eu preciso olhar para esses cenários, né? Um exemplo fora aqui do escritório, eu gosto muito de off-road. E então, quando a gente sai com um comboio, com os amigos, nós temos o quê? Um planejamento de viagem, né? Dentro do cenário ideal, vai acontecer tudo certinho, né? Então, um exemplo, um dos nossos passeios tinha uma passagem ali dentro de um rio, né? Aí faz aquela filmagem, veículo passando e fica todo muito bonito. Esse é o cenário ideal. Porém, pode acontecer o quê? Do rio ter levado chuvas e a gente não conseguir passar. Qual que é a alternativa? A alternativa era com os carros caminhar até tantos quilômetros que teria uma outra passagem. Um cenário C, voltar todo mundo, pegar a rodovia e ir para o hotel, para o ponto de chegada. É a criação de cenários, né? E por que eu estou falando isso? Porque isso se aplica nas nossas viagens, se aplica na nossa vida pessoal, se aplica no nosso escritório. Eu tive um cliente que ele fechou um contrato muito grande com uma construtora incorporadora. E nesse fechamento de contrato, ele investiu, porque ele precisou de espaço maior, ele precisou adquirir computadores, licenças, pessoas para trabalhar. Então, ocorreu um investimento. Então, o cenário ideal é que o cliente, ao longo do tempo,
pagando ali os seus honorários, ia reembolsar, né, todo esse investimento que teve, e o escritório, isso ia agregar muito para o escritório. Cenário ruim, né, um cenário B, é que durante aí o ano o cliente saísse do escritório. E aí, o que poderia acontecer com todo esse investimento que eu fiz? Poderia acontecer, uma parte das pessoas poderiam ser realocadas dentro do escritório, mas uma parte ele não conseguiria realocar. Qual foi a saída para se preparar se isso acontecesse? Fazer uma reserva, para que se isso acontecesse, ele tivesse reserva para fazer o quê? Os desligamentos que precisavam ser feitos, né? Então, assim, isso é criação de cenário. Isso é avaliar, só que eu só consigo fazer essa criação de cenário a partir do momento que eu tenho o quê? Meu planejamento estratégico. Então eu tenho o meu cenário ideal dentro do meu planejamento estratégico, tenho o meu planejamento financeiro, olhando ali todas as receitas e as despesas, e aí eu começo a trabalhar com cenários melhores e cenários piores, que pode acontecer, e se isso acontecer, o que eu vou fazer? Quais são as ferramentas, quais são as atitudes que eu posso tomar para minimizar o risco ou para minimizar os prejuízos? Então é muito importante trabalhar o planejamento financeiro do escritório e, junto ao planejamento financeiro, trabalhar o planejamento estratégico. Vocês aí que estão participando aqui da live, vocês já fizeram o planejamento estratégico de vocês? Gostariam de compartilhar, de colocar alguma dúvida, de falar algum ponto aqui que a gente não conversou sobre o planejamento financeiro? Então, falando em planejamento financeiro, para a gente relembrar ali, nós falamos que a gente tem pelo menos 6 passos. O primeiro passo é fazer uma análise total do escritório e do seu ambiente, correto? O segundo passo, olhar para a sua carteira de receitas, como essas receitas estão sendo concretizadas dentro do escritório, qual é o nível de inadimplência que eu tenho, quem são esses meus clientes, né? Eu vou conseguir ali renegociar os meus contratos, vou conseguir renegociar com valor maior, repassando a inflação ou repassando um pouco mais, eu consigo oferecer outros serviços para esse cliente? Então, esse é o segundo passo. No terceiro passo, nós falamos sobre as análises das nossas despesas. Com base no planejamento estratégico, eu vou olhar para as minhas despesas. Vou verificar o que eu preciso fazer, o que eu preciso investir, porque as despesas é uma forma de investimento do escritório, que eu preciso investir para que minha receita se realize, né? Vou fazer essa alocação das minhas despesas. Vou alocar em marketing, vou alocar em viagens, vou alocar em melhorias de sistemas, vou melhorar a sede. Como que eu vou trabalhar essas minhas despesas? Esse seria o nosso terceiro passo. Colocar tudo isso junto dentro do orçamento é o nosso quarto passo, né? Olhando ali para o nosso plano de contas, eu vou colocar tudo isso dentro do meu orçamento e fazer o quê? Vou fazer uma simulação ali de resultado. Se tudo estiver ocorrendo conforme o planejado, o que vai acontecer? Qual será o meu resultado? Eu consigo aí melhorar o desempenho do meu escritório com essas despesas, com esses novos clientes ou com essas renegociações? Ou eu preciso rever, né? Reorganizar, rever a rota? O que eu preciso fazer? Essa é a função do planejamento estratégico e do planejamento financeiro. É verificar, né, consolidar essa informação de resultado, né? Se eu agregar as receitas, se eu conseguir implementar todas as minhas estratégias para alcançar novos clientes. Boa noite, Dr. Daniel, bem-vindo. Se eu consigo
colocar aqui todas as nossas receitas, tudo que eu planejei. Se eu olho para as minhas despesas, e aí o meu resultado ele vai melhorar significativamente? Ele vai melhorar conforme eu esperava? Por isso que é importante o planejamento financeiro, por isso que é importante elaborar esse orçamento. Porque às vezes eu fico com isso aqui só na cabeça, achando que se eu melhorar o contrato aqui, se eu repassar pelo menos a inflação, eu vou conseguir melhorar o resultado do meu escritório. E às vezes isso não se concretiza e cria uma frustração. Então eu preciso olhar para o meu planejamento estratégico, colocar isso no papel, na minha planilha Excel, no meu sistema, colocar essas informações de como as receitas vão entrar durante o ano, quais são as minhas projeções de êxito. Preciso olhar também para as minhas despesas com base ali no que eu quero das minhas receitas e aí eu alcançar o meu resultado. Isso é o planejamento financeiro. É isso que a gente precisa ter trabalhado aí em outubro, novembro, tá finalizando agora em dezembro. Mas se eu não comecei, o momento é agora. Começar agora. Começar em janeiro, depois do recesso aí forense, começar já olhando, olha, eu preciso faturar, eu preciso fechar um contrato 2, 3 por mês na área tal, preciso participar de palestras, preciso investir em marketing, participar de eventos. Então, eu preciso me movimentar aí em 2024 para gerar essas receitas esperadas. Para quê? Para que eu alcance o meu resultado esperado. Certo? Alguém gostaria de contribuir com alguma informação? E o quinto passo, revendo aqui, é a criação de cenário. É importante olhar, tudo bem, se eu não fechar tais contratos, talvez as minhas despesas vão ser as mesmas, então isso vai modificar o meu resultado. Então nós falamos aqui de 5 passos para a gente fazer o nosso planejamento financeiro para 2024. Olhando aí para o macroambiente, olhando para o escritório e realmente ali colocando no papel, colocando no seu sistema o que você está projetando. É extremamente importante essas ações, trabalhar essas informações, trabalhar essa gestão de informação é muito importante. E não adianta nada eu colocar no papel e colocar dentro da gaveta e olhar só lá em dezembro de 2024. Eu preciso acompanhar essas informações mensais. Eu estou alcançando as receitas que eu projetei? Se eu não estou alcançando, por quê? Qual o motivo? Preciso readequar ali o meu escritório? O Dr. Daniel está aqui contribuindo. Planejar é fundamental, estabelecer metas de quantidade e de contrato é o caminho. Isso mesmo, o Dr. Daniel tem um curso na Radar também para advogados iniciantes e ele trata essas informações. Não importa se meu escritório é uma pessoa ou 1000 pessoas, eu preciso trabalhar o meu planejamento. Eu preciso falar o que vai acontecer ali mês a mês, o que eu vou buscar, porque assim eu direciono as minhas despesas. Certo? E trabalhar, voltando aqui um pouquinho, trabalhar a questão desse acompanhamento. Nada mais é do que trabalhar o famoso PDCA. O que é o PDCA? É a gente planejar, fazer, checar, verificar, mensurar e, se necessário, criar uma nova rota, avaliar ali por que não está acontecendo, quais foram os impactos, o que eu não vi quando eu estava fazendo o planejamento que eu preciso me adequar, certo? Espero que todos que estejam nos assistindo tenham um planejamento financeiro para 2024. Nós da Radar temos cursos, como o Dr. Daniel é um dos nossos professores, eu tenho curso na área de planejamento, na área de gestão financeira, o Dr. Daniel tem curso
para advogados que estão iniciando, e ele trata também aí sobre essa questão de estabelecer as metas. Nós temos cursos também aí na área de planejamento estratégico, se isso for difícil fazer sozinho. Mas a gente tem muitas ferramentas, até o Eduardo, na live passada, ele trouxe algumas bacanas que estão disponíveis também no Sebrae, né? Que é o Canvas, quando fala lá em plano de negócios, né? O 5W2H. Então, existem ferramentas aí à disposição para que vocês possam aplicar no seu escritório, ok? E se não conseguirem, né, sozinhos, conte com a gente, através dos nossos cursos, através das nossas consultorias, certo? Então, se alguém gostaria de contribuir um pouco mais, gostaria de falar alguma coisa, mas nós estamos aqui partindo aqui para finalização da nossa live, que teve como intuito aqui demonstrar a importância do planejamento financeiro, né? A importância do planejamento estratégico, porque é importante saber qual caminho, para onde eu vou, aonde eu quero estar em dezembro de 2024. É importante, é primordial para o departamento financeiro, para a aplicação aí dos seus recursos, né? Como eu disse no começo da live, nós temos uma entrada de valores que é finita, então eu preciso, com toda a atenção, com todo o carinho, com toda essa visão empreendedora, aplicar esses recursos da melhor forma. Porque o que a gente busca dentro do departamento financeiro? Nós buscamos os melhores resultados. E só vamos alcançar melhores resultados se a gente gerenciar essas informações. E se a gente só consegue gerenciar essas informações se eu conheço, se eu entendo o que faço, né, dentro do escritório, como essas informações acontecem. Ok? Espero que eu tenha contribuído para esse assunto de planejamento financeiro para 2024. Agradeço imensamente a presença de todos. Um Feliz Natal para o senhor também, Dr. Daniel. Um Feliz Ano Novo para Dr. Daniel e todos que estão acompanhando a nossa live. Essa live ela fica gravada em todos os nossos canais de redes sociais, né? O Instagram, YouTube e aplicativos de podcast. Acompanhe a gente aí, a gente sempre está com lives todas as semanas, né? Agora nós temos aí o recesso de férias da Radar, mas voltamos em janeiro com as lives, com esses momentos de troca de experiência. E agradeço imensamente a todos. Muito obrigada. Até breve.